Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda Arquitetura. Hoje nós vamos ver a nossa aula de número 12, nós estamos chegando quase ao final do curso. Tá? E hoje é uma aula relativamente curta e até leve, eu diria, mas onde eu vou apresentar alguns elementos bem importantes para a gente entender a situação da arquitetura hoje no mundo. Tá? Então, a nossa aula número 12 é sobre modernismo e propaganda. Tá? Utilização, né, da propaganda para manutenção da hegemonia do modernismo no campo. Tá? E eu vou falar de apenas alguns conceitos, alguns aspectos assim que os modernistas têm se empenhado vamos dizer assim, eles têm se empenhado em dominar esses aspectos da nossa vida social. Para quê? Para, claro, fazer com que eles sejam manifestações modernistas. Tá? Então eu vou falar sobre um conceito que está aí presente hoje em dia no campo da arquitetura, está em urbanismo e tal. Se fala de smart cities, isso aí já saiu do campo propriamente, e nós vamos ver isso numa mídia não especializada, né, em jornal, em revista e tal. Se fala nesse conceito de smart city, sem ninguém saber precisar exatamente o que é isso e tal, né? Sempre é uma coisa cheia de ambiguidade que é desejada pelos modernistas, né? A questão da relação também do modernismo com o ambiente, meio ambiente, né? E a sustentabilidade, tá? E fechando essa discussão aí sobre como que o modernismo se relaciona com o meio ambiente, com sustentabilidade, eu vou apresentar, ainda que brevemente, eu vou apresentar o conceito de sustentabilidade simbólica, tá? Que é o conceito que eu desenvolvi, que eu criei e desenvolvi durante o meu doutorado, está publicado e tal, que eu acho que ele é muito útil para a gente lidar com essa realidade material, justamente porque ele trata de aspectos não materiais da realidade, mas que estão intrinsecamente ligados à realidade material. Tá? O mundo físico e o mundo simbólico vão de mãos dadas, né? Então, assim, a atuação sobre o simbólico reflete no físico, assim como a atuação no físico também tem seus reflexos no simbólico. Tá? Então, nós vamos ver alguma coisa sobre se manter, né? O modernismo se mantendo no campo, nas posições, na hegemonia. Tá? Desde que dominou o campo, por volta da metade do século XX, né, o modernismo se concentrou em ações de propaganda, voltadas ao trabalho de perpetuar a dominação, a despeito de quaisquer mudanças práticas, sejam técnicas ou tecnológicas. Então houve aí algumas mudanças de técnica, de tecnologia e tal, né? Mas a despeito disso, o trabalho de dominação permaneceu intacto. Tá? Foi assim que foi criado um pós-modernismo, né? Nós já falamos sobre isso, tá? Que não passou de um disfarce superficial para manter tudo como sempre foi e possibilitar movimentações e disputas pelas posições do campo sem alterar fundamentalmente nada e nem permitir a entrada de novos jogadores. Tá? Então isso foi uma jogada precisamente dos modernistas para quê? Para que não entrassem novos jogadores, ou seja, os não modernistas, quem não quer o modernismo e tal, estava colocado sempre à margem ou fora mesmo do campo, continuou assim. Tá? E dentro do campo também, as posições do campo, praticamente elas não se alteraram em nada. Tá? Os modernistas continuaram com o seu trabalho. Então, o pós-modernismo, né, ele era totalmente carente de estofo intelectual. Ou seja, quem for ver a argumentação, vamos dizer assim, né, o trabalho intelectual por trás do pós-modernismo, e não só na arquitetura, tá? Quem vai ler qualquer coisa do pós-modernismo aí na filosofia e tal, vê que é um tremendo esforço retórico para não dizer nada, ou por outro lado, para dizer coisas super complexas, incompreensíveis,
para esconder que ali dentro não tem conteúdo nenhum, né? Tipo Zygmunt Bauman, né? Não diz absolutamente nada interessante, importante, mas constrói todo um arcabouço intelectual de erudição e tal, né? E daí tem uma fila de pseudo-intelectuais também babando por esses intelectuais e tal, né? Então, assim, pior ainda, quando vai porque ainda o Bauman está no campo realmente da filosofia, de uma intelectualidade mais elaborada. Agora, quando você vai para o campo da arquitetura, é o pior possível, assim, o nível intelectual das discussões que estão no campo. Por quê? Porque não sobrou nada, não tem discussão, não tem questionamento, só tem o modernismo há décadas, tá? Então o nível intelectual baixou, baixou, baixou ao pior nível imaginável, tá? Então, carente de estofo intelectual para manter a disputa em nível elevado, os pós-modernistas foram buscar em correntes pós-modernas de outros campos, né? Especialmente numa suposta filosofia, na linguagem e tal, novas tendências para manter as disputas internas em movimento e, ao mesmo tempo, seguras dentro da doxa modernista. Tá? Então eles fizeram essa jogada aí de buscar referências, né, fora do campo da arquitetura para manter tudo como sempre esteve. O exemplo mais eloquente parece ser o da corrente desconstrutivista. Tá? Desconstrutivismo é uma corrente da arquitetura moderna, evidentemente, mas que foi importado, digamos assim, também de uma pseudo-intelectualidade pseudo-filosófica, né? Derrida e gente desse tipo. Na qual, como na filosofia, o contato com a realidade se desfaz totalmente, tá? Então, assim, é só as ideias, né? O mundo das ideias, abstratas, bizarras, sem nenhuma referência no real, nenhuma, né? Não tem referência, tá? Então, o contato com a realidade se desfaz totalmente e as ideias ou os projetos, no caso da arquitetura, pairam num vazio intelectual alucinado, autorreferente e propositalmente impenetrável para os leigos. Tá? Então, assim, ninguém entende. Ninguém entende essa pseudofilosofia e ninguém, logicamente, entende essa arquitetura, porque ela não faz sentido algum. Tá? É um trabalho violento de manutenção das posições do campo. Tá? É pura violência simbólica. Só que o pior é que esse tipo de arquitetura, como que nós estamos vendo aí nas fotos, tá? É uma violência simbólica para manter as posições no campo, mas é uma violência simbólica também para quem está fora do campo, para o simples usuário, habitante, cidadão. Tá? Então nós somos permanentemente atingidos por essa violência simbólica, que na verdade é fruto da disputa no campo. Tá? Para eles, tanto faz construir isso aí, ou qualquer outra coisa, ou simplesmente um cubo, uma esfera, um cilindro, é indiferente. Mas eles precisam dessa coisa assim, digamos, entre aspas, radical, né? E inclusive incompreensível, porque é só assim que eles conseguem realmente ser extremamente violentos simbolicamente e, consequentemente, se impor. Tá? Então, o que acontece? Eles, num coração modernista, quem conhece esses prédios, inclusive, sabe, tá? Que são formas bizarras e tal, mas esse exemplo aí de cima é muito claro assim, nesse sentido, tá? O que é aquilo ali? É um prédio modernista, só que todo torto, né, a pele dele foi explodida literalmente, tá? Mas por que ele é modernista? Eu digo, porque não tem relação com a história, não tem relação com a natureza, não tem ornamentos e, para piorar, não tem o mínimo sentido, porque o modernismo clássico ainda guardava uns resquícios assim de sentido, tá? Você consegue identificar o prédio, a edificação, né? Por mais que seja feio, bizarro, etc., mas ele tem uma certa lógica. Aí não, eles abandonaram completamente a lógica e isso, claro, é proposital. A luta por estar sempre na vanguarda, né?
seja lá o que se possa entender por isso. Então, mantendo contraditoriamente o status quo. Então, veja, tem uma contradição interna aí muito forte nessa jogada do modernismo, né? Porque eles, supostamente, como os desconstrutivistas e tal, eles estariam na vanguarda, né? Mas o que eles estão fazendo mesmo é manter o status quo de dentro do campo, tá? Então essa luta chega a paroxismos, né? O que poderia vir a seguir? Então eles vão ficando também num beco sem saída, né? Seguindo a lógica adotada até então, só restaria eliminar de vez a arquitetura, tá? Eliminar completamente, né? Sair de cena, né, esses jogadores, tá? E os seus produtos. Mas isso, claro, significaria abrir mão do próprio campo. Então isso eles não podem fazer e jamais vão fazer, evidentemente. Na busca de uma nova posição de vanguarda, os modernistas buscam se salvar se unindo aos desenvolvimentos tecnológicos. Tá? Então, não tem mais o que propor em termos de arquitetura. Eles não enxergam, né? Não tem mais para eles, né? O modernismo se esgota totalmente, eles explodiram a arquitetura. Tá? E daí vão fazer o que agora? A não ser que eles façam uma volta, né, para o passado, tá? Eles entraram no beco sem saída da vanguarda, do futuro, do progresso, né? Então, na busca de uma nova posição de vanguarda, os modernistas, o que eles buscam? Se salvar se unindo aos desenvolvimentos tecnológicos. Então, o que importa agora na arquitetura, no modernismo? É a tecnologia. Tá? Então, por isso que eles vão criar realmente assim caminhos, ou pelo menos eles vão tentar criar caminhos de saída para si, né? Com os conceitos totalmente abstratos e desprovidos de significado por si, que é, por exemplo, Smart Cities, né? Ou então cidades digitais, né? Que não é exatamente a mesma coisa que Smart Cities. Eles costumam usar, inclusive, esse conceito de cidades digitais como cidades digitais estratégicas, o que diz muito, né? Evidentemente, estratégia é uma expressão militar, né? Tem a ver com guerra e tal. Então, claro que tem tudo a ver. Ou então, outra coisa, cidades verdes, arquitetura verde, né? Que por incrível que pareça, é um desenvolvimento tecnológico, tá? Ninguém está voltando à natureza. A natureza ela é apenas um produto, digamos assim, para ser utilizado, né, pelos modernistas. Não havendo, de fato, nenhuma nova proposta arquitetônica ou urbanista, ninguém propõe nada de novo, tá? Até porque não tem mesmo. Resta apenas a propaganda como elemento de manutenção das posições no campo. Então eles não vão propor nada novo, eles vão fazer apenas jogadas retóricas de propaganda. Então, vamos, por exemplo, o que é Smart City? Diante do fato de que não há novas propostas urbanísticas, nem arquitetônicas, de que o modernismo já se provou um fracasso, e de que as únicas cidades que despertam o interesse das pessoas normais são as cidades históricas, tá? Qualquer um que tenha visitado importantes cidades históricas, importante não quer dizer grande, nem nada disso, nem rica, né? Mas qualquer um que tenha visitado, especialmente a gente consegue ver isso com mais clareza na Europa, tá? Mas é um fenômeno que você vê nas cidades históricas aqui no Brasil, em Minas, no Nordeste e tal, onde tem isso mais preservado, né, o histórico está mais preservado, você consegue ver esse fenômeno, que é o que? A busca das pessoas normais, né, por esses lugares, porque esses lugares são amados e admirados, tá? Então, como as únicas cidades são essas que despertam interesse, os dominantes no campo apelam para a técnica de propaganda mais utilizada nos dias atuais, que é o quê? Colocar num produto um nome, que dá ao produto um significado que ele não tem. Tá? É só o nome mesmo. Às vezes sendo o contrário daquilo que o nome indica. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, tem aí umas fotos aí do quê? De um chamado Smart Car, de um chamado Smartwatch e de um chamado Smartphone. Todo mundo tem um smartphone hoje, né? Mas assim, o que o Smart Car, por exemplo, tem de smart? Smart é esperto, é inteligente, né? E o que ele tem que o diferencia de um carro não smart, digamos assim, de um carro normal, de um carro comum?
Evidentemente que absolutamente nada. Ele é um produto de design, que aí a pessoa pode gostar ou não, não estou nem querendo discutir essa questão, se esse carro aí é bonito, feio e tal, mas assim, ele é isso, é 4 rodas, um motor, um chassi, uma carroceria, uns bancos, tá? E assim, nesse caso, eles chamam de Smart porque ele supostamente é econômico e porque ele, como é muito pequenininho, ele ocupa pouco espaço e ele serviria para as cidades, para as metrópoles assim muito congestionadas e tal, né? Mas evidentemente que isso tudo é papo furado, porque carro pequenininho, o Cinquecento, o tradicional, né, da Fiat, lá dos anos, sei lá, 50, eu acho, 40, 50, já era muito pequenininho, né? E não é hoje chamado de smart car, nem seria, tá? Carros econômicos, bom, isso é muito relativo, né? Você pode dizer que tem um monte de carro econômico por aí, e é verdade isso, tá? Mas o econômico sempre é em relação àqueles que gastam muito, né? Muito mais. Então, lógico que isso aí é um elemento absolutamente abstrato, tá? Econômico, né? O que mais? Tá? Design. Bom, tem todo tipo de design de carro no mundo que você possa imaginar, tá? Esse aí é mais inteligente que os outros? Evidentemente que ninguém pode afirmar isso, né? O smartwatch é a mesma coisa. O que tem de inteligente ou de esperto nesse relógio, tá? O fato de que ele tem outras coisas que não são de relógio, tá? Eu particularmente diria que isso é até uma coisa, em termos assim de proposta de produto, uma coisa burra, tá? É um relógio que você não usa para relógio. Você usa para medir tua pulsação, para saber usar como, sei lá, nem sei, eu não tenho um e nunca me interessei por ter um troço desse. Não sei nem exatamente o que eles fazem, tá? Mas assim, um relógio é inteligente se ele for um bom relógio. O que é um bom relógio? Que funcione corretamente. Isso é um relógio inteligente, que tem um peso, um tamanho adequado para que você possa usar, no caso, no pulso, né? E que você goste do visual dele, do design dele, né? Isso aí são coisas inteligentes, no sentido que agradam ao público, né, ao cliente, e atendem à necessidade de um relógio, tá? O mesmo acontece com os smartphones. Esse caso é mais gritante, mais bizarro ainda, porque realmente um smartphone deixou de ser um fone praticamente, tá? Hoje é muito pouco utilizado dentro do contexto geral do aparelho como telefone, tá? Ele é usado para a internet, basicamente, tá? É o principal uso hoje em dia, né? Para ver vídeos, para ouvir música, para tem um monte de aplicativos para fazer um monte de coisa, mas todos relacionados com a internet. Então, ele é um aparelho de acessar a internet. Basicamente é isso. Ou seja, ele é uma pequena TV com internet. É isso que é um smartphone. Então, evidentemente que esse nome não diz o que o aparelho é. Tá? Tá desaparecendo a função fone. Tá? E outras funções estão se impondo. Não estou nem dizendo se isso é bom ou ruim. Tá? Mas chamar um telefone que era... Quem teve celular, quem viveu esse tempo, teve um celular que apenas fazia e recebia chamadas, tá? E no máximo passava uma mensagem de texto, sabe muito bem o que é um telefone. Isso aí praticamente deixou de ser um telefone e as pessoas praticamente hoje realmente não precisam de um telefone mais. Mas como elas têm uma ligação já de século e também até emocional, digamos assim, com essa coisa da comunicação, e o telefone significa isso para nós, né? A possibilidade de nos comunicarmos com pessoas e tal, ele continua sendo chamado de telefone celular e tal, mas essa função ela é menor realmente, né? E talvez ela tenda, como telefone em si, fazer ligações pela companhia telefônica, tende a desaparecer, porque hoje as pessoas ligam pelo WhatsApp ou outros, né, aplicativos, outros métodos, tá? Se comunicam pelo Zoom, pelo, sei lá, tem um monte de jeitos, né? Até o Skype, que também hoje em dia já não é tão utilizado, mas ainda está aí, ainda funciona, né? O Meet,
é um outro aplicativo e tal. Então, assim, a tendência é que o telefone em si desapareça e permaneça essa televisãozinha de acesso à internet, tá? De mão dupla, evidentemente, no sentido que qual é a diferença de uma televisão, né? É que você não apenas recebe, mas você também pode transmitir. Então tem câmera para você se filmar, tem microfone, né? E também é uma máquina fotográfica, na minha opinião, muito ruim. Por quê? Porque as pessoas hoje, a maioria das pessoas, assim, também correntes e normais, abandonaram suas máquinas fotográficas porque elas já levam esse celular no bolso, tá? Então e aí o que é que os fabricantes fizeram? Melhoraram as lentes, as câmeras dos celulares, colocaram um monte de efeitos, né? Só que como máquina fotográfica, um telefone celular é horrível em termos de design, é muito ruim. Tá? Basta comparar com uma câmera fotográfica. Tá? Câmera fotográfica é feita para você segurar de uma determinada maneira, para você focar, para você poder enxergar o teu, né, o quadro do que você está fotografando, o teu zoom e tal, com controles que estão ali ergonomicamente, acho que é assim que se diz, ergonomicamente projetados, tá? Para funcionar na tua mão, tá? Mesmo máquinas um pouco maiores, no sentido assim, semiprofissionais ou profissionais, elas são ergonômicas, elas são feitas para o cara levar aquilo na mão, né? E fotografar. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu fotografo muito, tenho mais de uma câmera, etc. E detesto fotografar com celular por causa desses problemas, né, ergonômicos. O que me chama muito a atenção? O celular não tem um lugar para você, um ganchinho assim, para você pôr uma cordinha, literalmente, né? Para quê? Para ele não cair da tua mão, como as câmeras todas têm. As câmeras maiores têm uma alça para você pôr no pescoço, se você quiser, né? Para que a câmera fique pendurada ali, esteja sempre acessível e nunca caia no chão, né? As câmeras menores, né? Eu tenho uma, digamos assim, compacta de bolso, que ela tem essa cordinha também. Por quê que eu tenho essa? Porque eu levo ela literalmente no bolso da calça, né? Eu posso tirar ela em qualquer lugar, em qualquer momento, posso carregá-la quando eu estou caminhando, andando de bicicleta, etc. E para o meu uso ela é boa, assim, tem uma boa qualidade de imagem e tal. Muito compacta e muito ergonômica, e tem essa, lógico, tem essa cordinha fundamental para que ela não caia da minha mão, né? Quem já viu a cena, a maioria das pessoas já viu, se não pessoalmente, pelo menos na internet e tal, da pessoa perdendo o celular por aí, tirando foto e caindo, deixando o celular cair, cai no chão, cai na água, cai do trem, enfim, todas as situações bizarras possíveis. Por quê? Porque o celular, ele na verdade tem um projeto de design assim que não serve para esse produto câmera, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O celular ele foi projetado para você segurar numa mão e basicamente ou colocar no ouvido, tá? Para usar, ou seja, como um telefone, ou então como as telas cresceram muito, né, para você usar como uma televisãozinha mesmo, né, para você ver vídeos e tal, e eventualmente para você se autofotografar ou autofilmar com microfone, etc, e produzir aí vídeos, né? Então, assim, claro, tem acessórios para você segurar o celular, pau de selfie, outros adaptadores e tal, mas nenhum tem a ergonomia de uma câmera fotográfica. Tá? Então, nesse sentido, é um produto muito burro o smartphone, nesse sentido especificamente. E no outro sentido que eu falei, deixou de ser um fone, né? Então, assim, é apenas propaganda. Então, um smart car não é nada além de um carro, um smartwatch quase não é um relógio, né? E um smartphone quase não é um telefone. Evidentemente que nenhum desses utensílios divide com os humanos a característica de ser esperto ou inteligente. Isso é muito importante, né? É evidente que a gente conhece pessoas espertas, ou pessoas que a gente considera, assim, inteligentes, né? E é evidente que um utensílio, um objeto, não pode ser esperto nem inteligente. Assim como não pode haver uma inteligência artificial no sentido estrito, tá?
Pode haver complexos algoritmos, mas chamar isso de inteligente, achar que algum dia uma máquina, um computador, possa ser esperto no sentido que o ser humano pode ser, evidentemente é um erro de interpretação assim, dos mais básicos. Tá? Não precisa ser filósofo para entender isso. Da mesma forma, uma Smart City não é nada além de uma cidade. Tá? Sempre modernista na sua concepção, a qual são acrescentados recursos tecnológicos para torná-la mais parecida a uma máquina e menos parecida a uma cidade. Então vejam que aí a proposta modernista encaixa muito bem. Porque o nosso conceito de cidade, ele tem muito mais a ver com uma cidade clássica, tradicional, medieval, não necessariamente medieval, mas também, né? Mas mesmo as cidades mais projetadas que a gente tem até o século XIX, tá? Isso é cidade. Tá? Mas o que é que eles estão fazendo? Para que a cidade se torne parecida com uma máquina, que é a proposta modernista no final das contas. Tá? Inclusive, muitas dessas propostas se parecem um pouco assim com essas placas, uma placa-mãe, né, de computador, esses objetos assim eletrônicos, tá? Um monte de pecinha colocada uma do lado da outra, assim, em filas e colunas, com umas vias, né, de acesso entre elas e tal. O público, desatento para esses recursos baratos da propaganda, repete esses bordões. Então chama o smartphone de um smartphone e meio que se deixa iludir com essa coisa de eu tenho um smart car, eu tenho um smartwatch. Essa é uma smart city. Né? Os acadêmicos se utilizam desses pseudoconceitos para se manterem suas posições no campo, tá? Ou avançar nos processos de dominação simbólica e eliminar qualquer questionamento smart. Tá? Então, o que os acadêmicos fazem? Eles usam esses pseudoconceitos que não são nunca muito claros, e são sempre ambíguos e tem um quê de bizarrice neles, que ninguém consegue, no fundo, entender muito bem, evidentemente, porque eles não são para ser entendidos mesmo, são artefatos de propaganda, tá? Mas manipulando esses pseudoconceitos, os acadêmicos se mantêm nas posições no campo. Por quê? Porque eles vão criando, primeiro, esses conceitos. Então, quem os cria sempre sai na frente, digamos assim, pela luta nas posições. E depois eles vão criando assim feudos, né, acadêmicos, onde uns estudam Smart City, outros estudam cidades digitais estratégicas, outros estudam outras coisas e tal. E sempre quem sai na frente ocupa as melhores posições, os outros vão sendo literalmente seus vassalos assim no campo e vão se estabelecendo essas relações de dominação dentro do campo, de forças, né, simbólicas. E aí, claro, nesse processo se elimina qualquer questionamento. Os acadêmicos não vão questionar isso. Tá? Se você for do mundo acadêmico e quiser questionar isso, você vai ser literalmente expulso do campo. Aí tem, por exemplo, esse conceito de cidades digitais estratégicas, né? Nesse mesmo conceito nesse mesmo contexto surgem pseudoconceitos como cidade digital, às vezes acompanhado de estratégica, afastando cada vez mais a noção de cidade das discussões urbanísticas e arquitetônicas. Então o que acontece? O que são essas cidades digitais? São cidades extremamente assim povoadas por câmeras, por vigilância, né, por controles tecnológicos para todos os sistemas urbanos, né, como, só para citar alguns, né, água, luz, gás, internet, tudo é controlado eletronicamente, digitalmente, né, os sinais de trânsito, a iluminação urbana, tudo é digital. Né? Então, vai se perdendo realmente a natureza, no sentido não apenas da natureza, as árvores, a grama, etc., mas o ser humano mesmo, né? Que é parte da natureza, e ele vai deixando de ser parte desse controle, digamos assim. Então o controle vai se tornando cada vez mais duro, cada vez mais rígido, cada vez mais automatizado, e também, né, cada vez mais propenso a seguir determinados padrões que são estabelecidos por aqueles que fazem os algoritmos, né? Nenhum algoritmo, os caras falam em inteligência artificial e tal, mas nada disso nasce
por si só, espontaneamente. Não existe esse nascimento espontâneo de IA. Não existe essa coisa de inteligência artificial que vai se desenvolvendo até se tornar autônoma e tal. Porque ela sempre parte de um padrão estabelecido. Por quem? Por alguns seres humanos, tá? Ou não humanos até. Mas assim, tem alguns elementos, alguns seres que estabelecem os padrões da onde tudo se inicia. E nunca sai disso aí, evidentemente. Então, o que acontece? A noção de cidade em si, como eu falei, o que é cidade para nós e tal, que está no nosso imaginário, ela vai saindo da discussão. Mesmo na academia, no meio urbanístico e arquitetônico, né? Você vai fazer... Eu, por exemplo, fiz um doutorado de gestão urbana, né? E assim, você vai ver desaparecendo, vai desaparecendo gradualmente o quê? Qualquer discussão sobre o que é o urbano, o que é bom ou ruim, vamos dizer assim, né? Para o urbano, qual é o sentido, o significado, tá? E essa discussão ela desaparece literalmente, tá? E ela vai se concentrando em quê? Nessas besteiras, assim, besteiras que eu digo do ponto de vista conceitual. Evidentemente que isso aí é importante, porque eles estão fazendo dominação em cima da gente com isso, né? É claro, tá? Agora, como discussão urbanística, isso é uma estupidez, é uma besteira, tá? E só que é isso que se impõe, tá? Então, as discussões urbanísticas e arquitetônicas, enfraquecidas pela tradição pseudo-acadêmica do modernismo, que nós já vimos, né? Nada podem opor à tomada de posições no campo por membros externos, que assim usurpam as tomadas de decisão sobre as questões arquitetônicas e urbanísticas das mãos dos arquitetos. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Cada vez mais tem engenheiros impondo suas posições no campo da arquitetura. Eu não tenho nada contra, nem a favor dos engenheiros. Eles têm o campo deles, eles têm a atuação deles, cada um na sua. Só que hoje os arquitetos entregaram grande parte do poder simbólico do campo para quem? Para engenheiros, para administradores, para estrategistas, para todo tipo de tecnocrata e tecnicista, tá? Tanto que no campo a gente vê isso mesmo, lá na gestão urbana, por exemplo, você vai ver, tem lá alguns arquitetos e tal, mas tem um monte de gente, economista, sociólogo, administrador, engenheiro, todo mundo, entre aspas, né, mandando no pedaço, entendeu? Todo mundo não apenas dando seus palpites, que é até normal, mas assim, impondo suas visões e o pior, sendo chamados a tomar as decisões e a definir os conceitos, porque os arquitetos, já enfraquecidos então por essa tradição pseudo-acadêmica do modernismo, eles literalmente entregaram o campo na mão dos tecnocratas. Não sobrou nada da arquitetura e do urbanismo nesses meios acadêmicos aí, nada. Então os arquitetos, por sua vez, capitulam, né? Se entregam e buscam se refugiar em novas posições, que são sempre enfraquecidas e dominadas simbolicamente. Eles mesmos tornando-se gestores, meros técnicos, semi-economistas, semi-sociólogos, semi-geógrafos. Tá? Então, você vai ver que eu fiz esse doutorado, tá? Também, em parte, porque onde eu estou, eu não tenho muitas opções, tá? São restritas as opções para fazer um doutorado aqui onde eu estou. E eu fui fazer gestão urbana, até que para mim foi bom, eu consegui desenvolver meu trabalho de sustentabilidade simbólica lá, apesar da censura e de todo o rechaço, né, do campo. Mas assim, você vai ver lá exatamente isso, tá? Os arquitetos entregando o campo e eles mesmos se tornando então o quê? Gestores urbanos. O cara não é mais urbanista. Tá? Não tem um doutorado de urbanismo aqui onde eu fiz. Tá? E eu não estou num lugar, quer dizer, eu pessoalmente estou na periferia da periferia. Mas eu fui a um centro urbano grande que tem aqui perto, tá? Que é uma centralidade, vamos dizer assim, onde tem universidades importantes e tudo mais, importantes regionalmente, né?
não tem um doutorado de urbanismo, não tem, tem um de gestão urbana, tá? Então é isso, os arquitetos fizeram isso consigo próprios, eles mesmos entregaram o campo para gestão, tá? A cidade digital, tomada pela tecnologia, se torna o campo ideal para a dominação e a vigilância. E entre as cidades, o que resta, então, é uma guerra, uma disputa entre as cidades, que é uma disputa de mercado, tá? Portanto, estratégica, por isso que eles usam essa expressão, tá? E eles propõem isso, que as cidades se desenvolvam tecnologicamente. Para quê? Para combater, vamos dizer assim, umas às outras, para ver quem pode mais pelo mercado. Quem vai atrair mais recursos, mais tecnologia, mais gente, mais dinheiro e tal. Então é isso, tá? A cidade digital estratégica. O ser humano, ele é deixado totalmente à parte de qualquer consideração séria. O ser humano não tem nenhuma discussão séria sobre ele, sobre o que é necessário, o que seria bom, qual é o sentido. Isso aí está totalmente descartado, tá? Sem usar mais o termo moderno, né, que associado ao modernismo apodreceu, junto com as construções modernistas, tá? Então esse termo, né, eles não falam mais em moderno, em modernismo, né? Agora a propaganda busca fazer com que as pessoas se sintam mais smart, ou mais digitais, ou mais conectadas, disfarçando assim o vazio existencial, a pobreza intelectual e a extrema feiura e desumanidade do mundo que se constrói, tá? Além, claro, da escravidão cada vez mais avançada, né? Então é isso que está acontecendo com o mundo, tá? E ninguém mais fala, praticamente não se fala mais, tá? Em modernismo, porque a palavra, né, o termo apodreceu, juntamente com as construções modernistas que apodreceram todas. Nós vamos ver até, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Construções modernistas apodrecendo na nossa última aula, próxima aula, tá? Então, é isso. Ninguém fala mais, mas o que eles estão fazendo? Cidades modernas, modernistas, digitalizadas, digamos assim, mais tecnológicas, se tornando máquinas de morar, que era a proposta desde o começo. Tá? Aí tem a outra questão importante, tá? Que é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade com as tais das cidades verdes e da arquitetura verde. Desde os clássicos da arquitetura moderna, como por exemplo as propostas de Jean Herré, sempre se falou em integrar o verde às cidades e às edificações. Então se nós vamos ver, por exemplo, uma proposta como essa aí do Jean Herré, essa que é para destruir, né, o Plan Voisin, para destruir o centro histórico de Paris e construir aqueles prédios ali horríveis e bizarros, tá? O que na defesa dessa proposta ele falava? Tá? Várias coisas, mas entre elas, que construindo esses enormes prédios assim afastados um do outro, ia sobrar um espaço no meio, que era justamente para tal da natureza. Tá? Claro que é uma natureza fake, é uma natureza artificializada, né? Dominada simbólica e fisicamente. Tá? Nunca é a natureza por si só. E não pode ter essa cara de natureza por si só, tá? Porque se a gente vai ver as cidades jardins, das quais nós já falamos, tá? Lá as próprias ruas seguem a topografia, tem toda uma relação aí que faz referência direta às formas da natureza e a maneira como a natureza existe de fato, né? Nesse caso, é sempre uma arquitetura, é sempre uma natureza dominada, tá? Como me lembrei agora, inclusive, de um verso do Fernando Pessoa, que se eu não me enganar, tá? Vou citar de cabeça, mas é mais ou menos assim. Pobres das flores dos canteiros regulares, que parecem ter medo da polícia. Tá? Então, o que os modernistas fazem? Eles fazem os tais dos canteiros regulares, né? Que o pessoal já estava vendo, sacando, entendendo, né? E assim, é aquela coisa sempre controlada, quadradinha, né? Então sempre uma pseudo-natureza também, né? Eles conseguem dominar simbolicamente a natureza.
No entanto, e aí tem outro exemplo na outra foto, né? Brasília, né? É a mesma coisa, as tais das superquadras e tal. Qualquer um que conheça lá as superquadras em Brasília sabe o quanto é fake essa relação dos prédios com a natureza, né? Porque simbolicamente o que tem ali é o modernismo, tá? E a natureza é subalterna sempre, tá? A natureza é dominada, é escravizada, tá? O modernismo sempre faz isso. Né? A outra história é esses prédios que são sobre pilares, né? Os tais dos pilotis do GNR, tá? Que supostamente é para liberar o térreo para esse contato com a natureza e tal, e nada mais faz do que criar espaços de opressão, porque a gente tem um prédio em cima da gente. Qualquer um que já foi num desses edifícios, tá? Não só de Brasília, né? Qualquer lugar que tem esses tais de pilotis, esses prédios assim, sabe o quanto simbolicamente pesa sobre a cabeça da gente todo aquele concreto, todo aquele modernismo dominador. Tá? Então é tudo falácia, não tem natureza. No entanto, então é mais do que evidente a falácia, já que acrescentar árvores e plantas a uma arquitetura totalmente antinatural não poderia transformar essas construções em algo humanizado. Outro termo usado falaciosamente pelos modernistas, tá? Que humanizar é por essas árvores ali e tal. Muito menos integrar a natureza ao modernismo. Eles são duas coisas contrárias, antitéticas, tá? A natureza e o modernismo. Mesmo que juntos, eles são sempre separados e incompatíveis, tá? Não adianta você pôr uma árvore ou muitas árvores do lado de um prédio modernista, né? Isso aí agride a natureza e não melhora o modernismo. Com o surgimento da ecologia, assim como uma moda, né, intelectual e tal, né? E claro, tem aspectos muito bons e interessantes nessa coisa da ecologia, tá? Da conservação do ambiente natural e tal, mas também é uma ideologia, a ecologia, hoje. Não sei se quando ela foi criada lá pelo cara que criou esse termo e tal, já era uma ideologia, realmente eu desconheço mais a fundo esse aspecto, mas o fato é que hoje a ecologia não passa de uma ideologia, tá? E a sustentabilidade, que eles chamam de sustentabilidade, é uma moda, um modismo, né? Então surgem então as propostas de cidades verdes e edifícios verdes, tá? E aí nós temos alguns exemplos aí, escolhidos realmente bem ao acaso, assim, tá? Se você for na internet, você vai achar um monte de edifício verde, tá? E o que que são esses prédios, tá? Nós já estamos aqui no final do curso, sabemos exatamente o que é. É modernismo, puro modernismo, cheio de plantinha, tá? Isso aí, como eu falei, não melhora o modernismo e ainda agride as plantas, agride a natureza. Evidentemente que elas não estão no seu lugar, tá? Claro, né? A grande questão, portanto, é como escapar da armadilha que junta modernismo e propaganda para realizar a ilusão materialista de uma sustentabilidade que não passa de um jogo de aparências, baseado apenas em quantidades de matéria, que afinal não tem nenhum embasamento na realidade. Então essa sustentabilidade é o quê para eles? Matéria, materialismo, tá? Quanto de árvore, quantos metros quadrados, quanto de energia, né? Eles falam essas coisas também, energia, aí eles conseguem transformar numa coisa materialista, né? O conceito de energia, né? Vejam como é que eles fazem as jogadas simbólicas, né? A gente que não é materialista fala muito em energia, né? Mas quando esses caras falam, eles estão falando de quantidades, né? Especificamente, que podem ser medidas e utilizadas, né? Então é um utilitarismo da energia quantificada, tá? Então eles, de certa forma, eles trazem para o campo do materialismo a energia, tá? E a sustentabilidade desses caras é apenas isso. Tá? Quantas pessoas, né, eles falam isso, né, que eles querem diminuir a população do planeta porque não vai ter comida para todo mundo e tal. Claro, nada disso nunca foi provado, não tem nenhuma base científica, entre aspas, porque a ciência também hoje se tornou uma coisa completamente bizarra, mas não tem nenhuma base matemática, podemos dizer assim.
Tá? É tudo provocado, é tudo política, é tudo ideologia. Mas eles, com base nessas afirmações pseudocientíficas, eles vão dizer que não tem quantidade suficiente de comida, não tem quantidade suficiente de áreas naturais, tá? Ou seja, é um projeto para eliminar a humanidade e deixar o quê? Isso aí, ó. Esses prédios modernistas pintadinhos, entre aspas, né? Pintadinhos de verde, tá? Basta pintar de verde e você então produziu a arquitetura verde. As cidades verdes é a mesma coisa, tá? É só multiplicar isso aí por muitos prédios, muitas ruas, muitas edificações, você vai ter a tal da cidade verde, tá? E assim, é uma vergonha ver que lugares assim academicamente importantes, né, promovem até concurso. Estou falando de faculdades de arquitetura, como eu conheci, né, promovem concursos de projetos para os seus alunos para fazerem edifícios verdes, né? E é muito bizarro, porque o que é que você vai encontrar nesses concursos? Exatamente isso, modernismo pintadinho de verde, tá? Não tem nada que saia desse padrão modernista, nada. É uma vergonha que o campo tenha se reduzido a esse servilismo, assim, a essa escravidão ideológica, tá? E ninguém discute a forma da arquitetura, como que essas formas influenciam no ambiente. Não, isso aí está totalmente descartado. Basta pôr plantinhas e a arquitetura é verde. Tá? É bizarro, é muito baixo assim intelectualmente, mas é o que a gente vê. Tá? Aí, por conta dessa discussão, então eu vou discutir na minha tese e depois que é necessário então pensar numa sustentabilidade dos significados das coisas. Tá? E não sustentabilidade das quantidades materiais das coisas. Na relação entre o meio ambiente, meio ambiente simbólico, tá? E o ambiente material. Então, todo o ambiente material tem uma contraparte simbólica, energética, mas simbólica mesmo, que tem significado, que significa alguma coisa para o ser humano, que estrutura o ser humano em termos de mente, de pensamento, de ser, tá? O ser humano se relaciona com o mundo a partir de uma estrutura mental que ele adquire de um ambiente simbólico. Tá? Esse ambiente simbólico tem a ver, mas não é apenas o ambiente material. O ser humano é muito mais do que isso. Mas o ambiente material e o simbólico têm uma relação entre si. Então é evidente que o ambiente material influi na nossa mentalidade. É por isso que os modernistas foram então trabalhar tão intensamente no ambiente material. Para quê? Para, ao condicionar e de certa forma destruir nosso ambiente material, destruir também uma parte do nosso ambiente simbólico. Tá? E essa parte ela é uma parte importante, fundamental, é a parte que está mais acessível para a gente. Então é muito grave isso. Né? Então é necessário pensar na sustentabilidade dessa relação entre o ambiente simbólico e o ambiente material. Foi assim que eu criei o conceito de sustentabilidade simbólica, tá? Para tratar dessa relação. Essa relação é uma relação na qual toda edificação, cuja ligação com a história e com a natureza, incluindo a natureza humana, tá? Seja equilibrada. Então toda edificação tem que ter uma ligação com a história e com a natureza equilibrada, e cujas formas respeitem e incorporem o longo legado das tradições, e que, portanto, não promovam a ruptura, tá? Incluindo a ornamentação. Então toda a edificação que tenha essa relação equilibrada, ela pode ser considerada simbolicamente sustentável. Tá? Então tem que ter natureza, tá? Tem que ter história, tem que ter o ser humano, e tem que ter ornamentação. Tá? Tudo que o modernismo tirou, a gente tem que ter presente. Se a gente tiver isso presente, a edificação tende a ser mais, claro que tem graus, né, de sustentabilidade simbólica, não é uma coisa absoluta e definida assim a priori, tá? Mas ela tende a ser mais sustentável simbolicamente se ela incorpora esses elementos. E quando são retirados esses elementos, ela tende a ser o quê? Insustentável simbolicamente. É o modernismo, né? A sustentabilidade simbólica ela não depende das quantidades dos materiais, mas da maneira como eles são utilizados. Então isso é fundamental, tá?
Você não precisa também ter, assim, quanto mais ornamento, mais sustentável simbolicamente? Não necessariamente. Depende da maneira como isso aparece. Tá? Tem que ter uma grande quantidade de elementos da natureza para ser simbolicamente sustentável? Não necessariamente. Depende da maneira como isso aparece. As tais cidades verdes demonstram isso claramente. Não adianta você botar um monte de árvore, um monte de plantinha num prédio modernista, que ele não vai ser sustentável simbolicamente nunca. Tá? Evidentemente, a compreensão e a aplicação desse conceito não são para os calculistas e materialistas, evidente, tá? Pois dependem de uma sensibilidade para os significados, para o mundo simbólico e para as relações sutis. É um conceito ligado ao qualitativo, tá? Porém é fácil perceber que ele se contrapõe a tudo que o modernismo é e representa. Não é possível ser modernista e ser simbolicamente sustentável, tá? Tem que ficar muito claro isso. São duas coisas contrárias. O modernismo é totalmente insustentável, simbolicamente. Da mesma forma, podemos ver nas cidades tradicionais muito daquilo que a sustentabilidade materialista condenaria, sendo, porém, totalmente sustentável simbolicamente. Então, a gente aí tem apenas um exemplo, também escolhido ao acaso, tá? Mas assim, coisas que, se a gente for ver do ponto de vista da sustentabilidade material, provavelmente seria condenada, porque está tudo ali apinhado num morro, num lugar extremamente pequeno, vamos dizer assim, concentrado, né? Então, assim, é uma super concentração e, evidentemente, que tem problemas materiais nesse lugar. Né? O que fazer com os dejetos, com o lixo, como suprir essa população aí de várias coisas, né? Então, se você for ver do ponto de vista da sustentabilidade material, tem tendência a condenar esse tipo de lugar. No entanto, é um lugar simbolicamente extremamente sustentável e que sobrevive justamente por isso, pela sua sustentabilidade simbólica, porque a depender dos materialistas, esse tipo de lugar tenderia a ser destruído, tá? Não fosse o amor que as pessoas sensatas do mundo têm por esse tipo de lugar, esses lugares tenderiam a morrer. E talvez com o tempo, se eles continuarem, né, se nós deixarmos, se nós permitirmos que eles continuem impondo a sua dominação, talvez alguns desses lugares aí corram sérios riscos, tá? As cidades históricas correm sérios riscos, né? Um ótimo exemplo, então, dessa sustentabilidade é Veneza, que sobreviveu aos séculos, sendo amada, em condições que seriam hoje condenadas pelos ecologistas, claramente, tá? Veneza polui a laguna, supostamente, né? Que isso também é discutível, mas enfim. Tá? Veneza foi construída artificialmente, né? Sobre terrenos que não existiam, quer dizer, eles foram sendo criados, né? A maior parte desse terreno de Veneza foi criado, tá? Através de métodos que não seriam hoje considerados ecológicos. Tá? A própria posição da cidade não é em si extremamente ecológica, né? Ela é uma cidade que vive numa relação, digamos assim, muito instável com o meio ambiente. Tá? Tanto que são necessários, hoje, mecanismos assim, de proteção artificiais, tá? Para ajudar a manter Veneza estável, vamos dizer assim. Tá? Então isso, claramente, do ponto de vista material, não é muito sustentável, tá? Em termos de ecologia materialista. Mas, evidentemente que simbolicamente ela é uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Tá? E os milhões de turistas que se debatem aí por utilizar, né, chegar a Veneza e poder vivenciar aquele ambiente maravilhoso, provam isso, inclusive causando sérios problemas materiais para Veneza. Tá? Mas assim, enquanto simbolicamente Veneza for tão forte, a atração que ela causa será também forte. Tá? Não importa. Claro, os problemas materiais importam num outro sentido, mas não importa para a atração. Não vai deixar de atrair turista porque
tem muito lixo, causa uma série de problemas materiais. Inclusive, esses milhões de turistas causam a própria destruição material da cidade, da arquitetura e tal. É muito difícil manter Veneza materialmente. Mas a atração simbólica dela simplesmente é assim, é imparável, tá? E um outro fator, né, aí interessante é que assim, mesmo tendo se mantido, né, alheia ao automóvel, tá, só um pedacinho minúsculo de Veneza é acessível para carros, tá? A cidade permanece funcionando muito bem. Então, isso aí é das provas da falácia dos modernos, dos modernistas, dos tecnológicos, dos mecanicistas, tá? A cidade é maravilhosa e funciona super bem, apesar desses problemas que eu falei, né, por excesso de gente, por excesso de população turística, né? Apesar disso, não existe nenhum problema para a cidade funcionar por não ter carro. Nenhum problema, ao contrário. A cidade é muito agradável, tá? Ela não tem o barulho e assim, aquele incômodo que o trânsito, né, que o tráfego de automóveis causa, tá? Mas tá tudo funcionando lá. Tem polícia, ambulância, lixeiro, táxi, enfim, transporte público, transporte privado, tem tudo funcionando em Veneza, tá? Suprimentos, tudo. E as pessoas estão andando por ali, né? Estão levando uma vida, claro, que os turistas têm uma amostra sempre muito limitada, restrita de Veneza, né? Mas quando eles estão lá e Veneza não está alagada, os turistas têm uma amostra assim muito clara do que é viver sem precisar do automóvel e se deslocando a pé, eles têm mais saúde física e mental. Todo mundo sente isso, mesmo que não racionalmente. Então Veneza é sempre amada, continua sendo e continuará sendo enquanto existir, amada pelas pessoas, tá? E aí, isso é uma coisa muito interessante, tá? As cópias de Veneza que se espalham pelo mundo apenas deixam claro o desejo das pessoas por mais cidades como ela. Então o que acontece? As pessoas gostariam de ter mais cidades tipo Veneza, do tipo de Veneza, tá? Mas o campo praticamente impede que sejam construídas cidades nesses moldes, tá? Não apenas agora que nós estamos dominados pelo modernismo, mas antes não era necessário. Até o século XIX tinha muita cidade boa pelo mundo, a maioria das cidades era bem decente para se viver, em termos de ambiente urbano, e principalmente não tinha o automóvel, não tinha toda essa modernidade, essa tecnologia, então a vida do ser humano era muito mais agradável. E outra coisa é que o turismo em geral era muito mais restrito, tá? Eram pequenos os números de turistas, de pessoas que podiam realmente se deslocar, conhecer o mundo e tal. E, consequentemente, a quantidade de gente que conhecia pessoalmente Veneza também era relativamente pequena, tá? A fama de Veneza era muito grande, mas a quantidade de gente que ia lá era muito pequena. Então, o que acontecia? A necessidade de Veneza, por mais Venezas, ela não era tão sentida, ela não era tão percebida, né? Mas com os milhões de pessoas que conhecem Veneza se espalhando pelo mundo, tá? E com essas pessoas se deparando, se defrontando com as cidades em geral horríveis que estão espalhadas pelo mundo, o que acontece? As pessoas sentem necessidade de Veneza, tá? Eu acho que eu já comentei, mas se eu comentei, me desculpem pela repetição, mas assim, qualquer casal gostaria de passar, por exemplo, a lua de mel em Veneza, mas ninguém vai querer passar a lua de mel em Brasília, é evidente, tá? Basta ver a procura pelas gôndolas lá, pelos noivos, pelos casais, pelas famílias e tal, né? Lá em Veneza. Todo mundo quer, é romântico, os filmes, todo esse romance que inclusive Hollywood se apropria e transforma numa coisa irreal, tá? Aí sim, excessivamente romantizada, tá? Mas na verdade, Veneza tem realmente um ar romântico e muito agradável, muito bacana, assim. Então, as pessoas procuram isso, tá? Mas claro, não é fácil, primeiro, para todo mundo do mundo poder ir lá,
E segundo, se todo mundo do mundo fosse lá, realmente Veneza seria destruída num instante. Então o que acontece? Sabemos que não existe turismo buscando o modernismo ou as cidades modernistas, tá? A não ser que o arquiteto seja o turista. Aliás, desculpa, que o turista seja um arquiteto devidamente adestrado, né? Que pessoas, quem passaria as férias com a família em Brasília? Ou uma lua de mel em Chandigarh? Ninguém nunca vai fazer isso. Ninguém, pelo menos que não esteja completamente psicopata, tá? Mas Veneza todo mundo quer. Então o que aconteceu nas últimas décadas especialmente? Tá? Um fenômeno muito interessante que é o seguinte, se multiplicaram as falsas Venezas. Tá? Claro, sempre são cópias muito inferiores ao original, né? Evidentemente. Tá? Mas a gente vai ver que, por exemplo, na China, os caras conseguem ir lá em Hangzhou, acho que é assim que se fala, conseguem fazer assim, umas réplicas do Palácio dos Doges e da torre lá do campanário de San Marco de maneira bem aproximada, digamos assim. Tá? É irônico ver o Palácio dos Doges com aquele letreiro em chinês ali em cima, né? Uma ironia muito amarga, na verdade, para nós, mas enfim, eles estão construindo. Né? Em Hangzhou tem não só a praça, a Piazza de San Marco, mas tem canais com prédios que aí sim são muito menos parecidos com os de Veneza, tal, mas eles de alguma forma, meio assim canhestra, né? E até amadorística, eles tentam reproduzir esse tipo de ambiente para satisfazer assim aos milhões, bilhões de, não, bilhões não, desculpe, às dezenas de milhões de chineses que também querem isso, tá? E aí a gente vai ver como uma cultura tão diferente da ocidental como a chinesa e tão adestrada pelo comunismo não consegue tirar das pessoas essa percepção da beleza, do interesse por Veneza. Os chineses também querem, tá? Né? Ou então Macau tem lá essas imitações assim de ambientes venezianos. Daí nesse caso nem é uma imitação de Veneza em si, mas é assim uma imitação assim bem amadorística, até eu diria em termos de estilo, né? Mas que procura reconstruir um pouco daquela sensação, né? Como é essa de Las Vegas também, a mesma coisa, tá? Em Las Vegas, eles têm um pouco de uma técnica um pouco melhor, eles têm recursos à disposição para gastar, né? Lá em Las Vegas para fazer esses ambientes, mas evidentemente que são só assim quase que uma colagem de tipo de cartões postais assim arquitetônicos, né? Criando esse ambiente com umas gôndolas, né? Mas por quê? Porque o público adora. Essa é a verdade. As pessoas querem isso aí, tá? E vale lembrar que há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, teve eu não me lembro agora quem foi, um político ou um intelectual, acho que um político italiano, que propôs uma coisa muito curiosa. Que teve até na época, eu acho que é coisa de uns 5 anos atrás, por aí 5, 6 anos, ele propôs, eu vi nos jornais, lá na Itália inclusive, ele propôs a criação de uma Veneza, de uma réplica de Veneza, quase que ao lado de Veneza, na laguna, tá? Mas que essa réplica, então, fosse dedicada aos turistas, tá? Eu não sei os detalhes da proposta, tá? Nem sei se ela foi detalhada, tá? Mas assim, não era uma proposta de todo incoerente nem bizarra, tá? Evidentemente que é praticamente impossível você fazer uma réplica fidedigna de Veneza, mas não é impossível, depende da quantidade de milhões de euros, bilhões de euros que você tivesse disposto a gastar para isso. Tá? E por que eu digo que ela não é totalmente incoerente e nem bizarra? Porque é o seguinte, quem visita, por exemplo, a caverna lá de Lascaux, lá na França, visita uma réplica. E não a original, que está fechada para o público para não ser destruída. Tá? Quem vai em Firenze e vê lá na piazza lá, a estátua, aquela do Davi, do Michelangelo, tem gente até que não sabe isso, mas assim, vê na praça uma réplica muito bem feita, diga-se de passagem, porque a original está guardada no museu.
Ela é possível de visitar a original, ver, né, a original. Mas no lugar original da estátua, lá na praça, em cima daquele pedestal e tal, que a maior parte dos turistas vê apenas essa, é uma réplica. Tá? E tem vários outros casos de réplicas de estátuas, por exemplo, né, em lugares públicos que são feitas para guardar as originais. Tá? Até, e pouca gente sabe isso, até mesmo quadros. Existem quadros em museus que são réplicas dos originais. Tá? E as pessoas nem sabem, elas vão lá, veem a réplica, cultuam essas réplicas. Tá? Eu sei que existem, nem vou me estender nesse assunto, mas assim, porque inclusive é bem polêmico, mas existem réplicas em alguns lugares, na Europa mesmo tem, no mundo e tal. E eu nem estou falando daquelas cópias cuja autoria é questionada, tá? São réplicas mesmo, os caras fazem uma cópia muito bem feita, colocam lá no lugar. Por quê? Porque o original está sendo destruído, tá? Então, assim, não seria uma proposta tão ruim. Mas, qual é o sentido disso? Então, finalmente, vamos ver aqui. O que é o sentido esse da cópia e tal? É que assim, não precisaria ser feitas cópias de Veneza, nenhuma cópia, nem muitas, nem nada disso, se a gente tivesse efetivamente construindo cidades com esse nível, com essa qualidade de espaço, com essa qualidade de arquitetura, com essa qualidade urbana. Tá? Poderiam haver muitas outras cidades, não cópias de Veneza, mas que tivessem o mesmo nível urbano, a mesma qualidade de espaços, por exemplo, que existe em Veneza. Até mesmo, se nós hoje não sabemos fazer, assim, espontaneamente, indo lá e estudando Veneza e outras cidades, Bolonha, Firenze, Paris, Londres, enfim, Amsterdã, tantas outras, Carcassonne, nossa, são muitas, felizmente, Dubrovnik, que infelizmente foi bastante prejudicada, mas ainda tem lá o seu... Tem muita cidade histórica no mundo, especialmente na Europa, mas não apenas, tá? Para a gente, de novo, aprender como fazer cidade. Tá? E se nós estivéssemos fazendo isso, então o que eu vou dizer aí para terminar essa aula? Que a cidade do futuro, né? Para que haja um futuro para as cidades, a cidade deverá incorporar os elementos que tornaram amadas as cidades do passado e abandonar totalmente qualquer traço modernista. Tá? Qualquer traço modernista numa cidade é um elemento de destruição da psique das pessoas e do tecido urbano dessas cidades. Tá? Isso deve ser abandonado. As novas tecnologias devem se manter no mínimo que garanta o conforto básico das pessoas, mas não as escravize nem retire seu papel central e sua humanidade. Tá? E o que eu quero dizer com isso, tá? Esse mínimo? Por acaso, eu estava vendo ontem um desenho animado. Tá? Um desenho animado que é sobre aquela velha história, né? Cidade, pessoas, uma sociedade do futuro. Tá? E o que acontece ali? O desenho começa de uma maneira assim, muito interessante, porque é um menino, é um jovenzinho, um garoto, tá? E ele está literalmente acordando na sua cama, tá? No amanhecer, tá? O dia está começando, ele acorda, né? Então ele tem um relógio despertador tecnológico, mas assim, que até não vi nada no relógio de muito bizarro, tá? Mas daí já começa a bizarrice a partir do momento que ele senta e levanta. Senta primeiro e depois levanta da cama. Tá? A cama ela se fecha numa espécie de cofre assim, e ela dá para ver por um vidro que ela tem um mecanismo que arruma a cama sozinha. Tá? Depois abre essa porta, vamos dizer, e a cama está tudo arrumadinho lá no ambiente onde ele estava dormindo. Até aí também nada demais. Tá? Mas o próximo passo, né, nesse amanhecer é o seguinte: ele vai para um lugar onde tem dois pezinhos assim desenhados no chão, e quando ele coloca os dois pés dele ali, ele é literalmente assim fechado dentro de uma máquina. Tá? Vem pelos quatro lados assim umas placas metálicas, sei lá,
e fecham ele, né? E inclusive em cima vem uma espécie de um capacete, tá? E começa a acontecer um processo ali dentro com ele que lembra um pouco aquilo que acontece com o Chaplin no tempos modernos, quando eles fazem aquela máquina que dá comida na boca dele e a máquina fica louca, né? Nesse desenho a máquina não fica louca, tá? Mas no fundo lembra um pouco aquilo, né? Aquela máquina de alimentar pessoas lá do filme do Chaplin, do tempos modernos, tá? Que é o quê? Ali dentro ele vai sofrendo assim um processo que dá para perceber o que está acontecendo, mas não aparece, tá? Que primeiro a máquina penteia, lava, sei lá, arruma o cabelo dele. Depois passa no rosto dele uma espécie de esponja, sei lá, que limpa ou lava, sei lá, o rosto dele. Depois vem uma escova de dente automática, lembra muito aquela máquina do Chaplin, e escova os dentes dele. Mas para tudo isso ele vai fazendo caretas, tá? Ele não está bem contente, ele não está bem à vontade, tá? Então aquilo, escova o dente dele, lava o rosto, penteia o cabelo, e depois acontece um processo ultra tecnológico, tá? Que veste, mas veste como se fosse assim uma embalagem, né? A vácuo, veste uma roupa também tecnológica nele, incluindo aí os sapatos e tal. E quando isso acaba, né? Depois das caretas dele e tal, a máquina se abre. Ele dá um suspiro aliviado e sai sorridente andando dessa máquina e tal. E, enfim, daí o desenho nem é um bom desenho, tá? Eu até nem vi até o final porque o desenho é ruim, assim, é fraco, achei ruim. Eu gosto de desenho animado, mas esse não mereceu minha atenção. Mas me chamou a atenção, eu vi as primeiras cenas e isso me chamou muita atenção por causa disso. Por quê? É o excesso de tecnologia desnecessária e desumanizante. Primeiro, o próprio desenho mostra que não é agradável o processo para ele, tá? É bem estranho, ele mesmo demonstra pelas caras que ele faz que é um negócio meio incômodo. Mas o principal é que se você não pode tomar banho sozinho, se você não pode vestir uma roupa sozinho, se você não gosta disso, então você já perdeu a humanidade. Você já perdeu. Tá? Então daí você merece realmente ser escravizado como uma máquina ou um ser assim amorfo da granja humana. Tá? Porque assim, são coisas básicas, inclusive prazerosas. Lavar o rosto, lavar o corpo, se vestir, né? Conviver com o teu ambiente, o teu entorno imediato, a tua casa, o teu quarto, a tua cama, tá? Então, se você não gosta disso, ou seja, se você precisa de uma máquina para fazer isso, você já está desumanizado. E o pior, depois que a máquina fizer isso, você vai fatalmente perder a capacidade de fazer isso. E aí você vai deixar de ser humano, você não vai conseguir mais lavar, tomar banho, pôr a própria roupa. Ou seja, você vai cair de nível para um nível sub-humano. Então isso evidentemente é o excesso de tecnologia, tá? Para as pessoas, para quem? Para a gente preguiçosa, mental e fisicamente, tá? Para a gente que quer viver num multiverso, né? E realmente abandonar a sua humanidade. Tem gente que quer isso, ok, tá? Mas o problema é que há uma ideologia que quer impor isso para nós humanos, tá? Enfim, então as cidades têm que ter isso em conta. Algo de tecnologia, ok, mas sem desumanizar. E, por fim, deixadas à própria sorte, as construções modernistas que existem, elas vão desaparecer gradualmente, ou serão ativamente demolidas para o bem das cidades e da humanidade. Se for apenas sendo utilizadas, tá, mais algumas décadas, elas vão se autodestruir. Tá? Esse é o destino do modernismo. Autodestruição. Basta não gastar dinheiro fazendo a preservação, a manutenção, acabar com essa coisa de tombamento modernista, tá? Que é uma bizarrice, acabar com isso. Como a gente já falou na coisa do patrimônio na última aula, tá? Que o modernismo ele vai se destruir, simplesmente. Tá? Ou então, quando isso for muito demorado e essas construções efetivamente incomodam e estragam o ambiente urbano, que a gente deva realmente demolir essas coisas modernistas, tá?
E aí sim, nós vamos abrir muito espaço dentro das cidades modernas, né? E eu não digo aí destruir cidades inteiras modernistas, tá? Que daí já é um processo mais complicado, mais lento, que vai demorar bastante tempo. E aí também dá para deixar essas cidades para quem queira morar nesses lugares. Se alguém quiser morar em Brasília, para mim tudo bem, tá ok, entendeu? Tem gente que, enfim, tem doença para tudo nesse mundo, tá? E gosto também. Mas o fato é que numa cidade, tá? E uma que eu amo, tá? Que é Barcelona, por exemplo, todos aqueles prédios modernistas que estão ali no centro mesmo, no centro histórico, no Eixample e tal, tá? A gente pode ir, com o passar dos anos, demolindo um por um, tá? Destruindo aquelas merdas lá e refazendo esses espaços com muito mais qualidade, com muito mais, né, com um senso estético muito mais apurado, recuperando as tradições seculares maravilhosas que tem em Barcelona, na Catalunha, na Espanha, na Europa, tá? Recuperando isso e desenvolvendo de novo a nossa capacidade de fazer arquitetura, tá? Outro lugar, Bolonha, né? Bolonha maravilhosa, que eu amo também, tá? Tem um monte de construção modernista, moderna, horrível, estragando o centro histórico da cidade, tá? Fora do centro histórico é a mesma história. Deixa as décadas passarem e a gente vai vendo o que vai acontecer, tá? Porque também demolir tudo não faz sentido, evidentemente. Mas no centro histórico, por exemplo, né, falei de Bolonha, demolir, claro que faz sentido, gradualmente também, é óbvio, né? Não vamos fazer destruições em massa, que isso aí não faz sentido, porque aí sim nós vamos perder patrimônio no sentido de área construída, né? Foi gasto dinheiro, foi gasto trabalho para fazer essas coisas. Mas aquilo que for mais gritante, aquilo que for mais agressivo em termos urbanos, deve ser sim demolido, tá? Eu falei de Bolonha, mas tem um exemplo maravilhoso que é Ferrara, né? Que é assim, os grattacieli, né, os dois edifícios lá, arranha-céus que tem em Ferrara, são os dois únicos arranha-céus que tem na cidade, né? E são horríveis e estão numa situação lamentável, os dois prédios, tá? E estão lá literalmente incomodando do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista visual e especialmente do ponto de vista simbólico. Então imaginem que grande feito simbólico seria implodir aqueles dois prédios, tá? Implodir, acabar com aquilo, tirar aquela merda, aquele lixo urbano daquele lugar tão importante, tá? Eles estão colados ao centro histórico, tá? Num lugar muito importante para ter uma porcaria tão grande, grande simbolicamente e grande materialmente, tá? Então esse tipo de ação seria muito saudável, tá? E aumentaria gradualmente a sustentabilidade simbólica dessas cidades. De novo, né, que elas perderam sustentabilidade com essas coisas, né? Enfim, os exemplos são inúmeros, tá? Outro lugar, né? No Rio de Janeiro, poderia haver uma série de demolições de coisas modernistas, gradualmente, claro, porque tem muito, né? O modernismo arrasou com a cidade, mas uma demoliçãozinha aqui e ali faria muito bem para o ambiente urbano e simbolicamente seria muito importante, né? Enfim, a cidade do futuro terá que ser isso, tá? Caso contrário, não será. O resto será destruição, materialismo e o que de pior a humanidade possa produzir, ok? Então, dessa forma, nós vamos terminando aqui a nossa 12ª aula. A próxima é a última do curso, tá? Nós vamos fazer um fechamento, um encerramento, assim, uma grande síntese, de certa forma, do que foi falado, tá? Tentando talvez aí fechar alguns pontos que ficaram mais ou menos em aberto, se eu me lembrar do que eu possa fazer nesse sentido, tá? E eu agradeço então a vocês que permaneceram até aqui. E espero vocês para a última aula, que é a próxima aula, ok? Um abraço, obrigado e boa noite.